Olá, pessoal. Estamos dando início a mais um podcast aqui do CTCAM. Lembrar a todos de seguir o CTCAM nas nossas redes sociais, né, tanto do Facebook, YouTube, quanto no Instagram. Hoje, nós estamos, então, no mês de outubro, ocorre a campanha do Outubro Rosa, né, que está relacionada ao câncer de mama, é a campanha mais famosa que nós temos, então, em relação ao câncer. E o nosso podcast, então, vai ser relacionado ao câncer de mama, a importância do diagnóstico precoce, tratamentos, enfim. Hoje a gente tem a companhia aqui de duas pacientes da nossa clínica, né? A Lisangel e a Juliana, que são pacientes já há bastante tempo do Dr. Álvaro, né? A gente vai poder conversar, elas vão falar as suas histórias de vida, de sucesso no resultado do diagnóstico, né, e tratamento, enfim, que hoje não é mais uma sentença de morte como era antigamente, todo mundo falava, né? Hoje eu recebi um relato muito interessante também de uma paciente que eu estava atendendo, que até me chamou a atenção, só vou relatar aqui, que o filho dela tem 5 anos de idade e ele perguntou semana passada para a mãe dele, "Você teve câncer, mamãe?" E era uma paciente com câncer de intestino. E ela falou: "Sim, tive." "E por que que você não morreu?", né. Então, numa idade tão jovem, já tem a ligação do câncer igual à morte. Então é isso que a gente tenta lutar aqui para desmistificar essa ideia, e hoje vocês são exemplos, né, do sucesso da terapia, do tratamento, enfim, da evolução que nós temos no combate ao câncer, né. E eu acho que a gente hoje vai poder conversar em relação a isso, né, Álvaro? Então, hoje tem 2 convidadas queridíssimas, especialíssimas, né. A Lisangel é nossa paciente desde 2012 e a Juliana desde 2016. São 2 histórias de que a gente fez questão de convidá-las, porque são 2 histórias, assim, de sucesso, né, de sucesso não só no tratamento, né, mas no desenvolver desse tempo todo, a relação com a relação pessoal de vocês com o tratamento, com a doença e a própria vida de vocês em família, em sociedade, entre os amigos, que continuou, não é, e hoje se desenrola de uma forma muito natural. Então, esses aspectos, né, da jornada que a gente chama, né, do câncer, apesar de já ter assim um tempo passado de vocês, mas é bem interessante que vocês relatem, comentem isso, porque isso fortalece e estimula quem hoje começa a jornada que vocês já percorreram há um bom tempo, né? Isso, Eh, Vamos começar, Juliana, né. vamos lá. A Juliana teve um diagnóstico muito cedo, né, É, muito jovem, né, eu Juliana? tinha 30 anos quando eu tive o diagnóstico. Eu tinha 30, posso falar? Claro. Eu tinha 30 anos e foi assim, eu estava com o meu filho com 9 meses de vida, fui para um exame de rotina, mas assim, eu tinha vindo de uma cesárea, assim, de extremo risco, né. Então eu e ele sofremos grandes riscos aí no nascimento dele e tal. Então toda aquela parte de superação desse trauma, primeiro filho, toda essa preocupação, né, tipo, foi bem traumático, vamos dizer assim. Então superado isso, daí a gente pensou: "Ai, beleza, né, o pior já passou, podemos respirar". Aí ele com 9 meses, eu recebi o diagnóstico de câncer de mama. Então foi assim, como o doutor falou, né, para mim eu tinha assinado minha sentença de morte, o meu mundo acabava ali, mas aí, ao mesmo tempo, assim, eu olhava para o meu filho com 9 meses, o meu maior sonho sempre foi ser mãe, né, então eu pensei assim: "Gente, eu tô aqui com o maior sonho da minha vida nas minhas mãos, né, nos meus braços, no meu colo". Então, esse diagnóstico não veio para me tirar a vida, ele veio para me ensinar alguma coisa que Deus me chamou no amor, mas que eu não entendi, que ele precisou me chamar na dor para eu poder perceber o que ele queria de falar para mim. Eu disse: "Então vamos lá, né". Eu descobri através de exames de rotina, eu não sentia absolutamente nada, tanto que na consulta com a ginecologista, ela fez o toque, não tinha nenhum nódulo, nada, enfim, foi através
do ultrassom, da ecografia mamária. Foi ali que nós descobrimos 3 nódulos. O maior deles tinha 5,5 centímetros, então ele já estava num estágio bem avançado. Tanto é que quando eu peguei o resultado da biópsia, por ironia do destino, eu estava aqui na CTCAM, né? Até estava contando para o meu filho agora, eu abri o exame e comecei a pesquisar no Google, né? Tipo, o que quer dizer esse resultado e tal. E daí mandei para minha ginecologista, daí naquilo ela me ligou, né? Confirmando que era e tal. E eu, meu Deus do céu, né? Daí eu tinha que voltar para casca, eu estava com mais pessoas comigo, inclusive meu filho estava junto, daí eu pensei, não, né, vamos lá, vamos ser forte, tenho que chegar em casa bem dirigindo, né, estava com mais pessoas junto. Aí eu lembro que eu cheguei em casa até contar para toda a família, né, toda aquela situação, aquele, né, eu tinha 30 anos, lá na minha cidade, eu fui, acho que, uma das primeiras tão jovem assim a ter esse diagnóstico, né. Então foi, assim, terrível, né, tá, até contar para toda a família, toda aquela questão e tal. Mas também, eu lembro que eu falei para o meu marido assim: "Agora que tá todo mundo sabendo, né, que nós já, falamos e, a gente deu a notícia e tal, chega, não quero chorar, não quero mais saber de ninguém chorando, não quero saber de ninguém triste", porque eu pensei assim: eu tenho 2 opções, ou eu me atiro no coitadismo, né, "Ai, coitadinho de mim, por que comigo?", que, né, ou eu arregaço as mangas e vou à luta pra continuar, né, vivendo ao lado das pessoas que eu amo e tal. E foi assim que eu fiz. No dia seguinte, a gente teve consulta com o doutor Leandro, né, um excelente profissional também, que ele já contatou o doutor Álvaro, já contatou os outros médicos para a gente já fazer a cirurgia, porque ele disse que era de alto risco e tal. Então, nós precisávamos agir rápido, porque ele estava bem agressivo e bem avançado, né. Então, eu fiz todo o tratamento, foram 16 quimioterapias, comecei com a cirurgia, 16 quimioterapias, as 28 rádio, aí teve o Herceptin também, né, É, que é as por um 12 ano. foram 12 aplicações, teve Zoladex também, foi um tratamento bem longo, né. Inclusive eu fiquei por 7 anos fazendo uso do tamoxifeno, né, aí depois a gente interrompeu para eu poder engravidar, né. Daí ali vinha mais um medo, uma tortura, né, digo: "Ai, todo esse tratamento, será que eu vou conseguir? Não vou conseguir". Então, enfim, foi maravilhoso, porque no início me lembro até hoje, dia 8 de dezembro de 2023, a gente suspendeu o tratamento, final de dezembro eu engravidei e tá lá ela hoje, a Martina, com um aninho, cheia de saúde, cheia de vida, né. Mas assim, hã, eu digo, só quem passa por isso para saber o fardo que é, né. Mas eu sempre digo que quando tu tens família, amigos que estão do teu lado, que te ajudam, que te apoiam, tu tem ótimos profissionais, sempre digo que o fardo ele se torna um pouco mais leve, né, a gente consegue levar com mais leveza, assim, porque é um caminho árduo, longo, e a gente tem que estar toda hora ali com a mente focada, e eu sempre digo, a mente humana, ela é uma arma, né, tu pode usar ela tanto pelo bem quanto pelo mal. Então tu tem momentos ali no tratamento, que muitos momentos de baixo, de medo, de angústias e tal, mas daí tu tem que estar toda hora ali trabalhando, pensando positivo, vendo o lado positivo das pessoas que venceram, né. E até no meu tempo ali, eu não tinha muitas pessoas para me espelhar. Tipo: "Ah, fulana passou, mas ela tá bem hoje e tal", porque não tinha muitos casos, né. Ou talvez eu que não tinha conhecimento e tal, mas não tinha muitos casos, então para mim tudo era novidade. "Ah, agora eu vou começar tal parte do tratamento. Como é que vou reagir, né? Como é que vai ser? Ah, fulana foi assim". Eu não tinha isso. Então eu fui descobrindo, né? Fazendo e descobrindo. Mas graças a Deus, assim, como eu disse, o tratamento não é nada fácil, né? Mas eu consegui encarar com bastante força, com bastante fé. hã, assim, principalmente nas quimioterapias vermelhas, que são as mais fortes, que a gente se debilita mais e tal. Eu nunca precisei adiar nenhum ciclo, né. Não tive febre, não tive, assim, sintomas que precisei ficar de cama.
Bem porque tinha dias, assim, que a vontade era de não sair da cama, né. Mas daí eu olhava para o meu filho lá e eu dizia: "Não, não. O meu maior sonho sempre foi ser mãe, então eu vou focar nele e eu vou levantar e eu vou cuidar dele. Eu não vou deixar ele chamar ninguém de mãe. A mãe dele sou eu, então eu vou lutar e vamos lá, né?" Então eu lembro que quem me dava maior força ainda era ele, né? Era olhar para ele e saber que não, eu tenho que lutar porque eu tenho ele para criar e mais outros que eu quero ter. Então, toda vez que eu ficava, tipo assim, nessa, né, até minha mãe dizia: "Ai, deixa que eu cuido dele para te descansar", e eu dizia: "Não, eu vou cuidar dele, eu não quero perder um segundo do tempo que eu posso ter com ele, né, para viver com ele ali, né". É um esforço imenso, né, só quem passa que tem a É, dimensão, a gente que acompanha, a gente tem ideia, mas valeu, né. valeu, graças a Deus. Que como eu É. disse ali na entrada, né, é um prazer estar aqui hoje, até agradecer pelo convite, né, porque se a gente está aqui contando a nossa história hoje é porque somos vitoriosas, né, vencemos, graças a Deus. E a Lisangel tem uma história também bem bonita, né, Lisangel. O susto foi grande, né. Eu também só não tive a felicidade de ter o diagnóstico cedo, né, por uma falha de exames. Eu consultava também sempre com meu ginecologista, fiz os exames, tudo, e eles disseram que não era nada, que eu não. Só que eu sentia já um caroço na mama e me disseram que não precisava me preocupar, que não era nada. E ali passou um ano. Nesse um ano eu comecei a notar que estava aumentando esse caroço, e eu digo: "Não, não está certo, tem algo de errado". Aí fui para a internet procurar um mastologista, né, daí também pesquisei, encontrei o doutor José Ivalé Guerreiro, né, que até era amigo do meu esposo de infância. Aí marquei consulta, tudo, vim, nunca esqueço também que era uma sexta-feira, dia 29, acho que era de setembro, foi ali a semana depois do feriado de Farroupilha, né. E quando eu cheguei, ele olhou meus exames e ele se apavorou. Ele disse: "Meu Deus, como é que foram fazer um laudo deste teu exame, se você não consegue decifrar essas imagens? Isso aqui é um borrão só". Ele me disse assim, ele ficou apavorado. E aí eu já comecei, né, ficar: "Meu Deus, o que está acontecendo?", e tal. Aí, isso era uma sexta-feira, no sábado eu já vim para Passo Fundo de novo, porque eu moro em Lagoa Vermelha. Vim para Passo Fundo, já na Cosmo, já fizeram a biópsia, fiz mamografia, enfim, foi ali, e ele me dizia: "Liz, agora a gente tem que correr contra o tempo. Agora a gente tem que correr", mas eu acho que ali não deu, acho que uma semana, acho que quando veio o laudo da biópsia, ele já entrou em contato, né, com o doutor Álvaro, e o doutor Álvaro já estava me esperando, né, e eu já cheguei lá chorando, apavorada, né, porque o mundo da gente sai o chão dos pés, a gente não fica sem chão. A gente fica sem chão, a gente tem medo do desconhecido. Eu acho que a pior parte é essa, sabe? Não é o tratamento, não é. É assim, ó, você saber como é que vai ser o dia de amanhã, o que, que vai acontecer comigo, como é que eu vou reagir. E eu trabalhava, né? E eu chegava no meu serviço e a minha chefe me dizia: "Liz, tu não precisa vir trabalhar. Fica em casa". Eu dizia: "Não, eu tenho que vir trabalhar, eu tenho, sabe, eu tenho que me ocupar nesse momento ali". E daí toda hora eles me chamavam: "Vem para Passo Fundo fazer tal exame". Daí eu largava tudo e corria para Passo Fundo fazer exame. "Vem", né, e o doutor Álvaro ali já estava, né, interagindo com o doutor Guerreiro, tudo. Então foi muito rápido, né. Quando ele me disse: "Liz, nós vamos começar as químios", eu digo: "Meu Deus, e agora, né, como é que vai ser?", né, e aí a gente fazia semanal, então toda segunda-feira eu estava aqui, né, e tinha dias que eu dizia: eu respirava fundo, vamos lá, e aí eu vinha. Aí eu ficava ruinzinha ali, aqueles primeiros 2, 3 dias eu dava uma decaída bastante. Aí quando eu estava começando a me recuperar ali no sábado, por aí,
eu passava bem, já na segunda-feira eu tinha que voltar. Então foi ali também, foi um período longo, né, nessa parte. Mas daí, graças a Deus, né, já os nossos exames já começaram a evoluir, dar os resultados bons, né. Então era um ânimo, né. E eu tinha minha filha, como eu contei antes, eu estava entrando para fazer vestibular e tudo, então eu dizia: "Meu Deus, eu quero ver ela formada". E minha mãe, meu pai dizia: "Não é justo com eles, eu estar fazendo". A minha preocupação não era comigo, a minha preocupação era com a minha família. Eu queria que eles vissem que eu estava bem, então tinha dias que eu chorava sozinha, eu ia para o banheiro, né, então eu não queria mostrar o que que eu estava sentindo naquele medo, sabe, aquele medo, aquela: "Será que eu vou ser mais um?", né. Mas foi anos e foi a gente já vai acostumando, né. Daí eu operei, dali acho que foi uns 8 meses, eu fiz primeiro as químios, né, para depois operar. E daí quando a gente operou também, eu tirei toda a mama, né, foi super tranquilo a recuperação, tudo, né. Mas daí nós tínhamos também mais umas metástasezinhas no fígado, né, que meio me assustou bastante também, mas com o tratamento, né, doutor, a gente, Essa graças a foi uma Deus, né. foi a grande, né, a grande vitória, né. É, Elisangel tinha vários nódulos no fígado, e por isso a gente começou com a quimioterapia antes. Aí quando fez a cirurgia da mama não tinha mais nada, né. não, não, já A mama estava, tinha era desaparecido nossa, assim, tudo. já tu não sentia o Isso. E depois no todos os exames, né, a PET, a sim, ressonância do só fígado, cada tudo, ano melhor. a cada dia melhor. Mas é isso, É, acho que a Elisângela levantou um ponto interessante, que é a questão do medo do desconhecido, né. Por mais que o médico tente falar: "Não, vai correr bem, tudo bem", a maior parte dos pacientes tolera bem o tratamento, tem o tem o desconforto, o deslocamento até a clínica, quem mora longe, né, tem a viagem, o dia da consulta, o dia do sorinho, o dia do exame, tudo isso, não é, impacta o cotidiano, vai do ponto de vista, mas isso só depois de começar e transcorrer e é que a gente vai, é o dia a dia, né, né, que que a gente vai se acertando. É que tudo é novo, né, para vocês, né? Vocês não têm esse exato. conhecimento, que nem você falou, nem sabia se tinha alguém que tinha um diagnóstico Exato, é. parecido, né? É muito mais complicado o começo, depois que tu vai entendendo a situação, tudo vai ficando de uma maneira mais fácil, né? Primeiro vem aquele turbilhão, né, de Sim. notícias, né? Para depois até tu processar. Isso é até uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Vocês faziam terapia, conseguiram procurar ajuda de algum profissional, faziam acompanhamento nessa parte? Para dar um pouco mais de auxílio com vocês ou Não, foi tudo não, na foi tudo Eu na também. raça mesmo. É, Foi eu também. não, que nem eu disse, né, tinha os momentos nos baixos que davam, assim, mas daí eu procurava sempre ver o lado positivo, né. Agradecia a oportunidade de ter diagnosticado a tempo, de poder tratar, né, de estar ali com uma rede de apoio maravilhosa. Como eu disse, meu filho era pequeno, mas eu tinha sempre com quem deixar ele em boas mãos em casa, sendo bem cuidado, daí eu vinha tranquila para o tratamento, né, que são 60 quilômetros de Casca até aqui, né. Então eu procurava nesses momentos aí sempre ver o lado positivo das coisas, porque eu sou da opinião assim, nada acontece por acaso, né? Então, de todas as situações, tanto das boas quanto das ruins, tem um porquê, tem o lado positivo de estar acontecendo. Então eu sempre procurava ver isso, né? Tipo, eu vinha fazer o tratamento, aí eu via que tinham pessoas muito piores do que eu. E um dia eu disse pro meu marido: se algum dia tu me vê eu reclamando de alguma coisa, tu por favor me lembra das pessoas que eu tô vendo aqui, porque na primeira quimioterapia que eu fiz eu nunca vou esquecer. Eu passei assim por uma sala, eu olhei cheio de crianças fazendo químio. Quando eu vi aquilo, eu disse: "Não, não, 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 não. Eu nunca vou reclamar de nada", sabe, Lá porque no hospital, né. lá no São Vicente, quando eu vi aquilo, nunca vou esquecer, foi na primeira quimioterapia. Eu disse: "Eu jamais vou reclamar de alguma coisa". Então toda vez que, né, às vezes, o cansaço e tudo mais,
eu só pensava, gente, quantas pessoas não conseguiram, não tiveram oportunidade de chegar a fazer um tratamento, né? Então, tentava buscar sempre o conforto, vamos dizer, nesses fatos, né? Eu queria só salientar uma coisa, pegar o exemplo da Juliana, o 9 meses pós-parto, né? Então, e ainda é considerado câncer de mama relacionado à gestação, não é a gravidez. E é um período difícil de se fazer o diagnóstico, porque a mama está engurgitada, amamentando, pode empedrar. Tem vários fatores que confundem o médico e o próprio ultrassom, não é? Nessa época, o que dificulta um diagnóstico. E o outro fator é que são mulheres jovens. Em geral, o ginecologista não é pensando em câncer Não numa vai situação. examinar Não, imagina. esperando encontrar Exato. algo, né? Então, são todos esses fatores que são desfavoráveis a um diagnóstico precoce, né? Mas é preciso a gente sempre estar atento para isso, né? Mesmo na mulher amamentando ou durante a gravidez com a mama engurgitada, em geral aparece a mama vermelha, não é? Isso tudo tem que se chamar atenção, porque é o tipo de diagnóstico que vem aumentando, né? As mulheres mais jovens, infelizmente, estão tendo mais câncer de mama. E aí, tudo deu certo, né? As coisas, é claro que de vez em quando aparece, né? Acende aquela luz amarela, fica um pouco com medo, tem que fazer um exame extra, porque parece que tem alguma coisa, né? Mas isso faz parte do cuidado geral, tá? E a outra coisa que eu queria chamar a atenção, porque as nossas duas amigas aqui, elas eram jovens, bem jovens ao diagnóstico, né? Ainda são, mas eram bem jovens ao diagnóstico. E a gente sempre faz o teste genético, né? E em vocês duas, o teste genético foi negativo. A gente não encontrou nenhum fator, né, hereditário como componente do câncer. Então, é uma outra coisa importante. Agora não me recordo qual a porcentagem de câncer é genético na parte da mama, é baixo também, né? Em torno de 10%, 10%, 5 né? a 10, 10 a né? 10%, 8%, depende da estatística que a gente tem, mas são coisas interessantes, né? A outra coisa interessante da história de vocês é como os tratamentos são eficazes, né? Como os tratamentos são eficazes. É claro que a gente dosa o tratamento conforme o risco que a doença se apresenta, né? Mas a gente tem tratamentos eficazes em múltiplas situações, né? A ponto de ter doença metastática Zerar. e aí a gente fica naquele dilema, será que já dá para parar o remédio ou não, né? Sempre aquela olhada, a Lisângela chega e pergunta. Essa é uma pergunta que a gente não tem resposta ainda. Uma pergunta quando a gente fala de quimioterapia em mulheres, é em relação ao cabelo, né? Vocês tiveram algum problema grave ali com a questão do cabelo ou levaram? Porque a primeira pergunta que as mulheres fazem é: o meu cabelo vai cair? Né? Claro, também eu perguntei. E o meu, assim, caiu o cabelo, caiu sobrancelha, cílios, né? Mas eu não deixei o cabelo cair. Quando eu notei que o doutor Álvaro me disse, tu vai fazer, vai dar, acho que eram umas 2 semanas, o cabelo tu vai perceber que o teu cabelo vai começar a cair. E eu fui trabalhar tudo, e eu já notava, né? Eu passava a mão, já vinha aquele chumaço, e aquilo começou a me incomodar. Digo, não, eu não vou deixar. Daí até me sugeriram, corta curtinho. Eu tinha ele bem longo também. Eu disse, não. Aí liguei para minha cabeleireira e minhas colegas saíram do trabalho e elas disseram, vamos sair e tal. Eu digo, não, eu tenho um compromisso. Quando que tu vai? Eu digo, vou cortar meu cabelo. Ai, que legal, não sei o quê. Eu digo, vocês não entenderam. Eu vou cortar o cabelo. Né? Daí elas, Resumindo, nós fomos em 5 para o salão. A cabeleireira fechou o salão para ficar só para mim. No fim, virou um evento. Levaram salgadinho, levaram água. A cabeleireira chorava mais que eu, porque daí ela começou a rapar, daí ela só me deixou
aqui em Cucuruto. cima. Era Um um cebolinha. desenho animado, sabe? Ficou só ali, com aquele topete. E eu digo, não, tira tudo, né? Então daí acabou ficando. Mas o que me incomodou quando eu percebi que aquilo ia começar a cair, sabe? Daí eu digo, não, é para cair o cabelo? Vai cair o cabelo, beleza. Aí eu já saí de lá, já tinha comprado um lenço bem bonito, né? Porque daí a gente, né? Nos primeiros dias eu andava de lenço. Depois começou a esquentar. Quando eu vi, eu estava indo sem lenço, eu saía careca, porque às vezes queimava meu coco. Aí eu disse, tá doendo, fui ver, tinha queimado, sabe? Nunca me estressei com isso, sabe? Às vezes as pessoas meio chocavam, né? Até um médico amigo meu, né, de outra área, assim, eu estava na rua e ele me viu, acho que ele não sabia, e ele, sabe, ele levou um choque, porque eu estava lá carecona, sabe, tranquila, passeando. Ele veio, ele me abraçou, ele disse, Liz, eu não sabia. Eu digo, não, tá de boa, tô super bem, né? Mas muita gente se preocupa isso, daí me disseram, até as meninas, né, a Josi e tal, tu quer fazer uma peruquinha, né, a gente te indica, né, aqui na clínica a gente tem também, que a gente empresta. Eu digo, não quero. E fiquei, sabe, tranquilo. Depois começou aquele cabelinho, depois veio um cabelão crespo, eu aproveitei o cabelo crespo. Eu me lembro da Juliana, que me perguntou, mas doutor, eu vou perder meus cachos? Olha, Mas porque vem bem Bem encaixado, crespão, né? Eu tava amando e tal, só que sim. daí o cabelo começa a crescer, pesa e daí vai, né? E eu sempre tive pouco cabelo, e quando veio um cabelão, Aham. eu tava me achando o máximo, né? Mas eu também, tipo assim, eu sempre fui muito vaidosa, assim, eu adoro. Meu cabelo, meu Deus, né? Eu sempre fui de cuidar muito e tal. Mas quando eu recebi o diagnóstico ali, né? Todas essas coisas, a última coisa que me passou pela cabeça foi me perder o cabelo, sabe? Eu não tava nem um pouco preocupada. A única coisa que eu não me preocupei foi isso, sabe? Até, bem, porque depois que o meu filho nasceu, depois da cesárea a gente perde bastante cabelo, né? Então eu cortei ele pelo ombro, assim, né? Então já deu aquele impacto, porque eu tinha o cabelo bem comprido. Aí cortei bem curtinho. E até o doutor disse, ó, no 14º dia vai começar a cair, né? E eu me lembro como se fosse hoje, eu tava no banho e passei a mão assim, nossa, veio um tanto assim de cabelo, né? E eu me apavorei, eu disse, ué, quanto cabelo que eu tô perdendo, passei de novo. E eu disse, mas o que tá acontecendo, né? Deixa meu marido digo, olha tanto de cabelo que eu tô perdendo. Aí ele me olhou e disse, claro, Júlio, hoje é o 14º dia. E eu, mas 14º dia do quê? Primeira quimioterapia, tu tá perdendo o cabelo. Daí que, tipo, mas eu caiu tava a ficha, porque eu né? tava tão focada em criar alguém, em lutar pra ficar com alguém, né, que eu nem me despreocupei. Tanto é que daí, tá, lavei o cabelo, sequei, deixei ali bem quietinho, e daí começou no dia, foi numa quinta. Na sexta, liguei pro meu cabeleireiro, né? Digo, ó, vamos cortar e tal. Não, imagina, vai demorar pra cair. Eu disse, não, o doutor disse que quando começa a cair, né? Não sei o que, tá. Fui lá no sábado, aí ele passou a escova assim, não, Ju, dá pra deixar mais tempo. Eu digo, dá que tá louco, né? Peguei, amarrei, fiz um coquinho ali, eu digo, não vou mais mexer, né? Na segunda de manhã, assim, daí eu passava a mão assim, vinha os maços de cabelo, né? Daí fui lá, ele raspou. Eu, por mim, na época, eu teria ficado sem nada, sem peruca, sem lenço, sem nada. Eu teria assumido minha careca, né? Mas daí todo mundo, ai, Julie, porque o Vicenzo pequenininho, vai saber como que ele vai, né, reagir e tal, pensando nele, até pensando nos meus pais, né? Aquele impacto que nem, né, tipo, tu vê uma pessoa careca, nossa, né, tá fazendo tratamento contra um câncer. E como não era comum pessoas assim lá na minha cidade, né? E daí eu digo, não, então tá, tudo bem. Daí optamos por uma peruca, né? Mas a peruca era tão... Ela era de cabelo natural, né? Com micropele que imitava um couro cabeludo. Tanto é que eu já tava com o cabelo nascendo e as pessoas perguntavam pra minha mãe se eu não ia perder o cabelo, né? De tão natural que era, né? Mas foi uma coisa assim que pra mim foi super tranquilo, sabe? Bem de boa. Porque eu só pensava, vão-se os cabelos, vem a saúde, né?
que era E o volta o objetivo. cabelo com E a saúde, volta. E né? volta o cabelo com É, mais é. saúde Mas, ainda, né? mas a parte boa de careca era que, tipo assim, ó, dava vontade de tomar banho lá meia-noite, tu ia pra baixo do chuveiro, tu tomava teu banho, passava a toalhinha e tu estava pronto. Tava pronta, exatamente. Não precisava aquele protocolo É. todo de passa condicionador e vai secar o cabelo. Escova, Era uma maravilha. Tem um lado bom também, né? Tem que ter. Eu disse que tudo tem o lado bom e o lado ruim. Nada é só ruim, né? É Não, verdade. não. Isso é interessante. Pois é, então isso vai se passando anos, né? E a gente precisa continuar vendo o médico, né? Como é Às que é vezes a assim, gente esquece. eu tenho que fazer a consulta, como é que é isso? Dá medo ainda? Muito. É. Eu fui fazer os exames agora de imagem. Isso que agora eu consigo encarar com mais tranquilidade, assim. Mas é que nem eu falei, nunca vai ser só mais um exame. Nunca vai ser só mais uma consulta. Para mim, toda vez que eu vou fazer os exames de imagem, principalmente, é assim, eu passo dias angustiantes. Por mais que, tipo, eu saiba que eu tô cuidando muito da minha saúde, né? Exercícios físicos, alimentação, os exames de rotina, tudo em dia, né? Sempre fica, sempre fica. Ouvir a voz do doutor dá dá aquele medinho. Quando eu te telefonei, Misericórdia. Quando me ligaram, ai, Júlia, tudo bem aqui da CTCAM? Meu Deus, eu tava com a minha filha no colo, eu digo, meu Deus, mas eu não fiz nenhum exame, ele não tem nenhum exame meu lá. O que deu? Será que eu tô doente? Daí, quando falou não para participar do podcast, eu, ai, obrigada. Eu fui e voltei, né? Fui e voltei. Sério, foi muito... com a Elisângela eu consegui falar ao vivo, né? Como eu continuo fazendo, né, imunoterapia, Aham. né, então cada 21 dias eu venho ver o doutor, às vezes eu passo uns mesinhos sem aparecer, né, daí chego lá embaixo, não, lá no quarto andar, as meninas diziam, ó, tu tem que consultar primeiro, daí eu Sobe. subo, né, mas assim, quanto aos exames, sabe que não tenho medo, sabe? Ai, meu Deus, eu tenho que fazer os exames, como é que vai ser o resultado? Não, eu tô bem de boa, sabe? Eu não fico com aquele receio, como é que vai dar o resultado. Não, eu acho que... Que bom. E não sei, pra mim já tá tão assim, quase 13 anos, já tá tão normal. Uma coisa rotineira, né? Faz parte da minha Sim. vida ali. Na quinta-feira, cada 21 dias, eu venho a Passo Fundo, brinco com as meninas, dou risada, contamos umas fofocas. Atualiza como é que tá todo mundo. Atualiza, né? E eu assim, ó, eu me sinto em casa. Sinceramente, olha, me sinto em casa. Não tem mais aquele medo, sabe? Não, bem. É uma família que eu ganhei, que o câncer me deu. Cada paciente tem uma maneira, né, de levar, né? Acho que isso, buscar ajuda profissional também, às vezes é interessante, né? Quando você está com um quadro de muita ansiedade, insônia, não consegue se alimentar direito, não consegue fazer atividade física. Hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar que às vezes ajuda muito, né, no atendimento dos pacientes, né? Então acho que cada paciente é um paciente, cada paciente vai aceitar de uma Reage, maneira. né? O que é importante é fazer que nem vocês fizeram, é lutar, fazer o tratamento certinho, fazer os exames quando indicados, que na maioria das vezes tudo vai muito bem, né? Então acho que isso é o mais importante, né? A forma em que as pessoas encaram a doença, o tratamento, ou se doam, mas eu acho que mais ainda é esse suporte de família, de amigos, né? Quando tu tem esse Rede de suporte, apoio. esse envolvimento, as coisas ficam muito mais fáceis, Meu né? Deus. Então, a gente vê as dificuldades e eventualmente até algumas... não é só a dificuldade de fazer as coisas ou de
cumprir calendário, jornada, essa coisa toda. Às vezes pode ser até impeditivo de fazer alguma coisa pelo fato de não ter quem cuide dos filhos ou quem não cuide dos pais que já são idosos, precisam de cuidados, né? Então é uma situação bastante determinante no sucesso de tudo, é o apoio, né? A gente sozinho não Não, consegue, né? não, impossível. Não dá. É, rede de É apoio é tudo. fundamental, É, né? Nossa. Eu também, eu digo, eu fui abençoada, né? Porque minha família chegava às vezes até ser chatos, de tanto que eles queriam paparicar a gente, cuidar e dar amor, dar carinho. O meu esposo, a minha filha, a minha mãe, incansável, sabe? Então, fazia almoço, toda comidinha saudável. Meu Deus, olha, eu Que sempre bom, digo, o né? fardo fica é bem mais bem leve, mais né? Porque a gente já tá leve, passando né? por um momento ali nada agradável, né? É, Então, tu saber que tu tem pessoas que tu pode confiar e é. dividir o peso da situação, né? Fica bem Isso não mais é o mais fácil. comum, né? O mais comum tem um alto índice de separações, né? Isso que eu ia falar, Pós o muito, diagnóstico de né? câncer de Não que mama. seja o Muito mais comum, acaba né? com a Mas família, infelizmente né? não é incomum, né? É, Infelizmente. Tá? Momentos de crise, de é, necessidade, onde tu precisa do apoio, não é? é Mais verdade. do que do cotidiano, né? E aí falha aquele apoio que devia estar ali, né? E eu acho, doutor, desculpa interromper, mas parece que o teu familiar, no meu caso, tá? Tô falando no meu caso, o teu familiar sofre muito mais do que o paciente. Eu tenho uma única irmã, gente, olha, eu não imaginava o que ela passou. Ela sofreu muito mais do que eu. Assim, ó, a gente olhava para ela, parecia assim que ela estava. Mas é o que eu sempre digo, O sofrimento do familiar porque que a acho gente que sabe o que a gente está tá sentindo. passando. Já eles não sabem realmente o que a gente está passando. Então, para É, eles é muito mais sofrido. Ah, tu tá bem? Eu posso dizer que eu tô bem, mas eu tô péssima. é, Então, para eles é bem mais é. complicado, né? Essa situação. E, em geral, eu fico sempre esperando o pior, né? É, Sim, isso aí. infelizmente, né? A gente pensa no pior, Tá né? ali, tá na torcida, tá junto, mas tá sempre naquela expectativa, naquele medo de que venha notícia ruim, vem notícia ruim. Porque quando a gente ama as pessoas, né? Qualquer coisa que afete a essas pessoas afeta a gente Afeta a também, gente né? também, com certeza. Alegria junto e sofrimento junto. Também, isso aí. Em todas as horas, né? É isso aí. Então, o que vocês gostariam, assim, de destacar nessa... O que tu diria para as mulheres e para as jovens que estão nos ouvindo? Receber o diagnóstico, ao menos para mim, foi o pior momento. Foi o pior momento. Depois que tu recebe o diagnóstico, como eu digo, só vai, né? Porque é nesse momento ali que tu recebe o diagnóstico, o chão se abre, o mundo desaba na tua cabeça, tu não sabe o que vai ser o dia de amanhã, não sabe de nada. Tudo é desconhecido. Mas assim, sempre muita, muita, muita fé em Deus. Não desistam de lutar. O diagnóstico não é uma sentença de morte, né? A medicina está tão avançada, existem tantos recursos, tantas formas para tratar, e eu sempre digo, quando que eu diagnostiquei, eu sempre disse, os médicos vão fazer a parte deles, Deus vai fazer a parte dele, mas eu preciso fazer a minha parte. Não vou poder me atirar no coitadismo e tal. Então, assim, lutar. Eu sempre dizia, o câncer não sabe com quem ele se meteu. Eu vou lutar, eu vou usar todas as minhas forças para lutar contra ele. Então, assim, diagnóstico não é sentença de morte, a gente tem que ter forças para lutar, fé em Deus, seguir o tratamento direitinho, porque, né, muitas pessoas também muitas vezes querem optar por outros caminhos que acreditam ser mais fácil, mais rápido, mais ágil, mas enfim, né? Exato. E fazer o autoexame, que isso é muito importante. Não só o autoexame, como que nem no meu caso, até primeiro o doutor falou do Relacionado à nascimento, né? Que ele gravidez. recém tinha nascido, a mama Exato. tava, né? E realmente foi isso. Eu não pude amamentar.
Porque com 19 anos eu tinha feito redução dos seios, né? Então o médico não preservou os ductos, então o leite veio, mas ele não tinha por onde sair. Então deu mastite, empedrou, né? Ficou aquela coisa. Então não dava para diagnosticar o que que era, se era nódulo, se era alguma coisa ali da Exato. amamentação e tal. Então, tipo, só pude saber o que que era realmente com a ecografia mamária, né? Então, Tem que ter um tipo, alto grau de suspeição, né? é, Um alto grau de suspeição. O que eu tenho para dizer, eu acho assim, ó, que não só no mês de outubro a gente lembrar de fazer a mamografia, de a gente lembrar de ir no gineco, de ir no masto. Eu acho que todos os meses são importantes, né? E que nunca deixem de fazer os exames. Eu, por ironia do destino, eu comecei a fazer muito cedo. Eu sempre tive essa coisa, não, eu quero fazer a mamografia, e o ano que eu fiz, mas fiz no lugar errado. Deus, mas era para mim passar por isso, né? Mas então eu acho assim, ó, que a gente tem que estar atento aos sinais. Primeiro momento, tu tem que estar atento aos sinais, né? Não fica naquela, ai, não é nada, ai, o mês que vem eu vou. Não peque. não procrastinar. Não, vai, procura, porque tudo hoje tem solução, né? E quanto antes, melhor, né? Evita um monte de, de coisas, né? E também, que nem tu falou, né? A gente ter fé em Deus, o teu alto astral, eu acho que também ajuda muito, é uma parte da tua cura, né? Que nem tu disse, não ficar ali se fazendo de coitadinha, ai, porque agora eu tô doente, ai, porque eu vou morrer, não. Coitadismo vai te levar para mais um problema, Exato, né? só vai te trazer mais Exatamente. problemas, né? E isso aí, procurar o profissional, né? Um profissional certo, né? Profissional que da área certa, né? Eu acho que é essencial, né? Em primeiro. Até, doutor, uma das coisas que eu continuei fazendo durante o tratamento que me ajudou muito para aliviar os sintomas foi continuar fazendo exercício físico. Exato. Né? Claro, né, que dentro das minhas possibilidades, né, mas eu nunca deixei de fazer. Eu fazia as quimioterapias na sexta, aí na segunda eu tava indo para academia, no meu ritmo, né, mas eu nunca deixei de fazer. Então, Isso é para mim, eu sentia que me aliviava muito os sintomas, sabe? muito E a muito alimentação importante. sempre bem regrada e tal, né? Queria só levantar 2 aspectos que vocês falaram. Em primeiro, falaste de não fazer de fazer o exame no lugar certo, né. Fazem 13 anos, né. 13. É. Hoje, aqui na nossa região e provavelmente em todo o Rio Grande do Sul, provavelmente a gente já não tenha mais os equipamentos de mamografia analógicos, né? Todos eles são digitais. Então, isso é um outro passo muito importante para os diagnósticos mais acurados, né? Antigamente, a mamografia dependia muito da técnica, da qualidade do filme, e era mais difícil. Hoje não, né? Hoje, com os aparelhos digitais, se consegue trabalhar melhor a imagem e isso facilita para o radiologista identificar as lesões. Mas mesmo assim, mulheres jovens, não é? É mais difícil, porque a mama é mais densa, não é? E essa densidade da mama piora ou aumenta na gravidez e durante a amamentação, o que torna mais difícil o exame, não é? Mas é importante a gente fazer um bom exame, independente da época, né, tudo um bom exame. E o médico tem que olhar o exame e dizer assim: eu confio nesse resultado, eu estou vendo a imagem está boa, então, né, se a imagem não é boa, não é suficiente para ele se sentir seguro, melhor fazer de novo, né. E para mulheres muito jovens, a gente não tem a indicação de fazer a mamografia rotineiramente. E aí, o que vocês duas falaram, mas mais a Lisangel, é isso, é que é, é conhecer o corpo, né? Então, o autoexame, ele não substitui mamografia, ultrassom, eventualmente ressonância. Mas como a gente não tem indicação de fazer rotineiramente mamografia em mulheres abaixo de 40 anos, o autoconhecimento é provavelmente um dos fatores mais importantes para um diagnóstico mais rápido. Ou seja,
o médico tem que ouvir o paciente. Diz assim, olha, eu tenho uma coisa que não era assim. Eu preciso ir atrás, esgotar os recursos para garantir que não é nada, não é? Ou para fazer o diagnóstico. Então, o autoexame tem esse aspecto, que é o autoconhecimento, e notar, não, realmente isso aqui está diferente, não era assim, nunca foi, tem alguma coisinha aqui. Né? Então, insistir com o médico, né? Não, está diferente, não era assim, vamos procurar. Tem algo estranho, né? E se não gostar, pedir uma segunda opinião, inclusive. Eu né? acho também bem importante, né? Ficou na dúvida, vai procurar outra, né? Outra Tem opinião. muito profissional porque- capacitado hoje, né? Enfim, que não pode ficar na dúvida, né? O câncer não espera, é isso que é o que a gente sempre conversa, né? Tem que agir para ontem, né? Não dá para esperar. Exato. Tu queria ressaltar alguma coisa? Não, acho que é mais ou menos isso, né? A importância do sucesso que vocês tiveram, acho que isso é muito importante para as nossas pacientes que estão ouvindo, vendo a gente aqui, né? Porque tudo é uma bomba no começo, mas depois vem a parte boa, né? Que é o sucesso e poder viver não em função do câncer, né? Porque as pessoas vivem muito ligadas ao câncer, não acabam esquecendo aquilo lá e acabam aumentando o seu tempo de vida, mas com o câncer tatuado em você e você não esquece. É isso que a gente precisa tirar, né? É viver, tem muitas coisas boas pela frente, os filhos, né? A Sim. formatura da filha, então buscar nessa fé e ter o sucesso sempre é muito, muito importante. Eu acho que essa é a grande lição que vocês podem dar para os nossos pacientes ou para quem está em casa e recebendo um diagnóstico, né, de câncer, é lembrar que tem a parte boa ali na frente, tem tratamentos que evoluíram muito, né? Hoje a taxa de sucesso dos tratamentos vem melhorando cada vez mais, né? A Lisangel, uma paciente metastática, no diagnóstico está 12, 13 anos fazendo tratamento, então isso antigamente era impensável, né, Bruno? Era uma coisa que era impensável. Então, Eu me lembro o seguinte, a Lisangel, ela foi a minha primeira paciente, né? Recém tinha chegado um dos remédios anti-HER2 que a gente começou, não é? E acho que a gente estava na segunda ou terceira dose e foi aprovado no Brasil o segundo remédio anti-HER2, né? Aí a gente fez uma justificativa, o convênio aceitou e começamos o Eu lembro que bloqueio tu estava só HER2. esperando a Anvisa, né, liberar e tal, que daí nós já ia... Liberou, no outro dia a gente pediu, né? Que legal. E tá aí. Tô aqui. Sucesso total. Agora a filha formou, a filha já está trabalhando e agora a filha vai me dar uma netinha. Agora Então tem que ver a agora neta eu tenho que formar, ver a né? neta formar. Que legal. É isso. Agradecer muito a presença de vocês duas. Nós que agradecemos. Tá? Espero que sejam histórias inspiradoras para outras mulheres, né? Para homens também, não é? Sim. Para homens também. Para todo mundo que precisa enfrentar. Tá? Muito obrigado. Obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui. Que a gente possa ter colaborado, né, de alguma forma, né? Que a gente possa ter ajudado. Até, às vezes, incentivar as pessoas a seguir com o tratamento com mais leveza. Leveza, exatamente. Exato. E agradecer, né, os profissionais que são nossos anjos, Meu né? Deus. Eu sempre digo, o Dr. Álvaro, o Dr. Guerreiro são meus anjos aqui na Terra, né? Porque sem eles, acho que provavelmente eu não estava mais aí mesmo, né? E o meu marido sempre me disse, tu nunca se deu conta do grau que era, que tu estava, né? Como é que ele fala sempre? Que eu não me dei conta do que era o problema que eu estava enfrentando, sabe? Eu digo, ainda bem, né? Ainda bem que eu não me dei conta, né? Confiar em quem tá tratando, eu acho né? assim que eu me deixei levar, sabe? Entreguei toda a minha confiança isso aí. nos profissionais e, sabe? E vida que segue. Ele disse, olha... Isso aí. Graças a Deus.
e ao doutor Álvaro. Ao É. doutor Alex também, que já me socorreu no Algumas hospital vezes. ali algumas vezes. A equipe É, toda. é isso De vez em aí. quando eu dou uns trabalhinhos fora da área da oncologia, né? Tá certo. Encerrando mais esse podcast, Outubro Rosa, e mês que vem estamos de volta com o Novembro Azul. Obrigado a todos que nos assistiram.